E aí eu quero trazer também aqui, então, o professor Leonardo Trevisan, falando desse assunto, tá? Ele que é maravilhoso, dispensa aí, professor de Relações Internacionais da PUC. E ele foi com a... Tem uma notícia que saiu agora. ICL2, agora há pouco não. Agora há pouco é ótimo. Ele foi ontem à noite no ICL. Vamos ver aqui. Tem uma notícia que saiu agora, no final da tarde, que a gente traz aqui no N2 também, que é o governo Trump concedendo green card ao Eduardo Bolsonaro, né? Ex-deputado, a apuração da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que a gente traz aqui também. O Eduardo, ele foi condenado agora, recentemente, no mês passado, pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo, envolvendo o processo do pai, né, do Jair Bolsonaro, e do 8 de janeiro. E a possibilidade de extradição dele com esse green card fica mais difícil, né, professor? Porque o Eduardo agora, ele passa a viver lá nos Estados Unidos praticamente com os mesmos direitos de um cidadão norte-americano. De fato, esse é o ponto, né? O green card é uma autorização especial, né? Em que você, na verdade, oferece uma quase cidadania para aquela pessoa, né? É uma quase cidadania. Ele só não tem o direito de voto. De resto, ele tem todos os direitos. Ele vai ter passaporte americano, tudo isso. Então, quando você olha para esse quadro, você tem que fazer uma pergunta elementar e simples. Por quê? Né? Porque é evidente, né? Ele não precisava do green card. Há um processo para chegar ao green card, né? Eu conheço, no âmbito acadêmico, professores que são professores contratados há anos em universidades americanas que não conseguem o green card, é um lento processo, a universidade se envolve. Eu estou falando do que eu vivo, né? Então, é claro que isso acontece com pessoas que têm empresas nos Estados Unidos, pessoas que trabalham para empresas americanas grandes, que recebem diferentes graus de green card, né? E isso tudo é um processo muito lento, em que a justiça americana é envolvida. Essa instantaneidade, porque se trata disso, não é? É uma ação instantânea. Me parece que a gente tem que começar a responder a pergunta do porquê por aí, né? Por que foi feito, né? Me parece que bastante sinalizador, né, que esse green card é uma espécie de endosso, né? Há uma atitude do governo Trump de endossar uma interferência, principalmente nas eleições brasileiras. Isso vai, de alguma forma, sinalizar para todos que têm algum tipo de interesse no assunto, né, que a família Bolsonaro tem direitos especiais dados por Trump. Tem um endosso, né? É claro que isso vai ter um viés político. Bom, viés político a gente já sabe muito bem, né? É desnecessário falar e que isso ia ser politizado de qualquer maneira. Vamos ver o comentário do Sakamoto falando sobre isso no UOL. Vamos ver um pouquinho do que ele tem para dizer. Sakamoto, durante a madrugada, escreveu, inclusive, essa nova coluna sobre o Green Card. E eu achei... Deixa eu só arrumar aqui o compartilhamento, porque vocês sabem que o desquerido do YouTube, às vezes, ele me trola, tá? Então, vamos lá, vamos ouvir o Sakamoto. De Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, custou 30 moedas de prata. Ela é fruto de traição ao próprio país, né? Uma traição direta, em que ele se oferece para entregar para os Estados Unidos, fomentando ao governo norte-americano, ainda no ano passado, sob a justificativa de ajudar o seu pai, Jair Bolsonaro, que estava para ser condenado, né, ou seja, para pressionar as instituições brasileiras, o Supremo Tribunal Federal, a não condená-lo, para pressionar o Congresso Nacional a não aprovar, uma anistia, para que ele não fosse punido após ser condenado. Ele fomentou, incitou, pediu para o governo norte-americano, e aí o governo norte-americano respondeu
com aquele tarifaço de 50% dos produtos nacionais, os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. É claro que Donald Trump não fez isso pura e simplesmente porque se apaixonou pela verve de Eduardo Bolsonaro, pelos olhos de Eduardo Bolsonaro. Ele usou Eduardo Bolsonaro e usou dentro dos seus interesses comerciais naquele momento. Eduardo Bolsonaro sabia que estava sendo usado, mas ainda assim se deixou se usar gostosamente e ainda assim confirmou isso posteriormente contando vantagem. Sim, fui eu. E entregando, como a gente mesmo falou, a Tatiana falou, o Charlot falou, tá todo mundo falando aqui, entregando para o governo brasileiro, entregando para o Lula, de volta a possibilidade de abraçar o discurso da soberania que havia sido sequestrado, símbolos nacionais do discurso de soberania, desde da Lava Jato e do impeachment de Dilma. O que acontece? Depois, não só insatisfeitos com isso, houve uma segunda leva de traição, quando Eduardo Bolsonaro e influenciadores brasileiros nos Estados Unidos levam Flávio Bolsonaro para a Casa Branca, né? O Flávio Bolsonaro pede ajuda, né, pro seu senhor feudal, e aí, como resposta, vem o quê? Vem a confirmação de um tarifaço de 25% sobre os produtos nacionais. Novamente, há interesses comerciais norte-americanos, há interesses comerciais de setores dos Estados Unidos, há interesses de big techs, há interesses financeiros com relação às possibilidades do PIX, mas há também uma ação clara para dobrar politicamente ao Brasil, porque com Flávio Bolsonaro lá, você vai ter novamente um alinhamento automático aos interesses dos Estados Unidos. Durante o governo de Jair Bolsonaro, esse alinhamento automático, na hora H, quando o Trump precisou, na sua campanha de eleição lá em 2020, Bolsonaro facilitou para ele com relação ao etanol e o aço brasileiro. Então, no final das contas, você tem uma traição reiterada por parte da família, mostrando que o patriotismo deles é um amor, uma lealdade, uma devoção não ao próprio país, mas às próprias necessidades. Há uma privatização pela família Bolsonaro do Brasil, do que o Brasil pode oferecer a eles. E aí, para terminar, tem um ponto interessante, né, Fabiola? Porque é o seguinte, Eduardo tanto fez nos Estados Unidos, tanto fez em prol do Tio Sam, que ganhou o direito de morar lá sem ser incomodado. Enquanto isso, os empresários brasileiros ganharam a missão de procurar urgentemente novos mercados para exportar seus produtos, e os trabalhadores brasileiros ganharam o medo de perder o seu salário, que é isso que deve acontecer por conta dessas traições. Pesado, hein, gente? Assim, não é o... A gente sabe que ele está em processo, né? O Green Card, ele não significa, como eu falei para vocês, a cidadania em si. Ele é um processo. Então, a gente vai ver aqui o professor Leonardo Trevisan falando também. Mas é assim que o bolsonarismo funciona e é assim que o método Steve Bannon se mantém vivo, com essas trocas, com essas barganhas, né? E essas barganhas extremamente nojentas, que são coisas do nosso país, que pertencem à nossa economia, ao nosso comércio, à nossa matéria-prima, que são negociadas em nome do quê? Da manutenção no poder. Né? E é por isso que é tão sujo e tão asqueroso, por isso que nos causa esse ranço. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!